trabalha em centímetros, né? Então, primeiro a gente muda a unidade, né? Então, a gente digita UN, que é o mais clássico, né? Que é para abrir units. E aqui a gente vai trabalhar em centímetros, tá? Professor, mas abrir um novo AutoCAD ou... Pode continuar dando aquilo que vocês estavam semana passada, tá? Porque tá a folha preparada, né? Então, aquilo da semana passada, tá? Então, hoje mudando para centímetros lá, tá? Qual que é o comando que a gente consegue fazer a mudança? O N. Onde que é para abrir? Aqui abaixo mesmo? É na apostila que eu coloquei no cigarro, na página 46. Pessoal, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa imagem que a gente tem aqui e colar lá no AutoCAD, tá? A gente pode fazer um print screen e depois colar, até pode, tá? Mas a gente vai ver um outro comando, tá? O que a gente vai fazer para copiar somente a área da planta baixa? Talvez vocês já tenham usado, não sei se vocês já usaram, né? É para tirar um print somente parte da tela, então a gente não tira da tela toda. Então é o Windows Shift S, tá? Quando a gente clica no Windows Shift S, ele aparece isso daqui, então eu posso fazer uma seleção somente da parte que eu tenho interesse, ó. Então o Windows, todo mundo sabe qual que é a tecla do Windows? Shift. É o Windows Shift S, tá? O Windows é aquele que tem o símbolo do Windows, né? Que tem no teclado ali. Então, ó, quando eu clico nos três juntos, né? Ó, aparece isso daqui, ó. Todo mundo já fez? Não. E daí dentro do AutoCAD dá um Ctrl V aí. Daí já apareceu a imagem aqui. Volta, prof, por favor. Ó, Windows Shift S. Daí eu seleciono só a área da planta. Que é essa daqui, que é o que eu quero. Depois que solta, ele já... Já copiou. Aí é só dar um Ctrl V aqui no AutoCAD e ele já vai aparecer para colar. Depois dá um ESC. Foi? Conseguiu? Você? Todo mundo conseguiu? Posso continuar então? E aí dá um... Beleza, pessoal. O que acontece? Nesse desenho já está a maioria das medidas, né? Só que o que acontece? Quando a gente vai fazer, né? Por exemplo, começar a fazer as paredes, né? A gente normalmente começa a fazer com as paredes. Pode ser que o desenho fique muito grande ou muito pequeno e daí a gente tem que ficar dando zoom, né? Para conseguir fazer a leitura, né? Das medidas. E tem algumas medidas aqui que não estão sendo informadas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar a escala desse desenho. Então, vocês sabem que aqui em cima, ó, tem uma medida que é 910, né? Então, 9 metros e 10 centímetros, lá em cima, né? Aqui tem 10 metros, não, é 10,60, eu acho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e fazer com que esse desenho, né, dentro do AutoCAD tenha exatamente essas medidas, tá? Exatamente não, né? Tenha mais ou menos essas medidas. E para isso a gente vai usar esse comando Scale aqui, ó. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Tanto faz selecionar antes ou depois, tá? Mas eu gosto sempre de selecionar o objeto antes porque parece que ele tem que clicar uma vez a menos no Enter, tá? Então, ó, selecionei a imagem, tá? Então a imagem está selecionada, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse Scale, se não me engano é ES, né? Ou a tecla de atalho. Deixa eu ver se é ES. É ES, tá?
Pronto, eu entrei no comando do esquerdo, tá? E daí ali ó, vai pedir, né, especificar o ponto base, né? Então eu vou clicar aqui, tá? Não tem muito problema nisso, porque a gente vai usar outras opções que tem aqui disponível para esse comando, tá? Então eu vou clicar nesse ponto e aqui ó, depois que eu cliquei, né, no ponto base, ele vai aparecer esse daqui ó, especificar o fator de escala, ou aqui tem uma cópia, né, ou referência, tá? Eu vou usar a referência. Como que eu faço isso? Ou eu digito R, dou um Enter, ou eu clico em cima aqui, ó. Então eu posso clicar em cima do comando, ou se eu digitar R, dou um Enter, ele já aparece também, já vai para aquela opção, beleza? Aqui, ó, ele vai pedir, ó, especificar o comprimento, tá, de referência. Então eu vou clicar, ó. Aqui vai ser difícil de ver, né, porque o nosso cursor está branco e o fundo aqui é branco também. Então eu vou clicar em dois pontos que eu sei, né, a medida, né. Então eu sei que, deixa eu só deixar aqui para baixo, eu sou meio, ó, eu sei que deste ponto aqui até este ponto, né, tem 910. Então o que eu vou fazer, ó, eu vou clicar naquele pontinho, né. Aqui vai ser um pouquinho difícil para vocês verem, tá? Então, se eu aumentar o zoom, fica mais fácil. Clico nesse ponto, clico lá no outro onde eu sei que é, eu sei a medida. Pronto, cliquei. E aqui, né, ele vai pedir para especificar um novo comprimento ou pontos, tá? Aqui a gente vai colocar a medida que a gente sabe que é. A gente sabe que isso dali é quanto? 910, né? Então eu digito a nova medida, dou um Enter. E agora o que acontece, ó? Agora toda vez que eu precisar de alguma medida, né, eu consigo obter por meio desse desenho. Então, ó, vamos colocar DI aqui, né, para medir uma distância. Vamos pegar para confirmar aqui, né, os 4 metros, né? Então, ó, clico aqui, ó, deu 398, né, se vocês verem, tá? 399, tá? É claro que assim não vai ser exatamente preciso, né? Mas se a gente vê uma medida de 398, a gente sabe que é 4 metros, né? Ninguém vai fazer uma parede com 398, tá? Então, provavelmente é algum ponto ali, certo? Todo mundo conseguiu fazer? Qual é o primeiro ponto ali? Não, pode ser qualquer um, tá? Que tenha medida aqui. É só para você comparar, tá? Beleza? Dá 15 na esquerda, né? É, ele vai dar, não vai dar exatamente porque a gente não consegue ter a precisão para clicar. Então aí a gente já tem as medidas, beleza? Todo mundo conseguiu? Você pode voltar um pouquinho? Sim, deixa eu. Ó, de novo. Coloquei uma imagem aqui, né? Vou selecionar ela e vou no comando escape. Beleza? Aqui ele vai pedir primeiro o ponto de referência. Aqui eu posso clicar em qualquer lugar a princípio, tá? Cliquei em qualquer lugar e ele vai dar ali para informar o fator de escala ou algumas opções ali, né? Então eu vou usar a terceira opção que é a referência, tá? Então para isso ou eu vou com o mouse em cima da referência ou digito R, porque o R está em azul, né? Então eu posso digitar o R, dou um Enter que ele vai entrar no comando. Daí o que ele pede ali, ó, especificar o comprimento de referência. Aqui eu vou clicar, né, em dois pontos, né, para fazer a distância, que eu sei qual que é o valor real. Então eu posso pegar qualquer uma dessas medidas aqui, né? Então eu poderia pegar outra aqui, né? Eu recomendo vocês sempre pegarem a maior medida que vocês tiverem, tá? Então ou esse 910 ou esse 10 metros e alguma coisa ali, tá? Eu vou pegar aqui porque é mais fácil, tá? Então, ó, eu sei que deste ponto aqui é um pouquinho difícil de ver, tá? Ó, deste ponto até este ponto aqui, ó, é quanto? 910. Então, eu vou digitar agora, né? Depois que eu fiz os dois cliques, né? 910, dou um Enter e ele vai mudar o tamanho da imagem para que a distância entre os dois pontos que eu selecionei seja exatamente 910. Só isso. Tá, tu vai selecionar a imagem. Aperta no esquerdo.
Sei. Aí eu esqueci o ponto de que tu quer. Tipo esse aqui? E daí eu recomendo também, pessoal, que vocês façam uma cópia, tá? Das medidas das janelas e das portas, tá? Então, ó, copiei as medidas e aqui eu vou dar um Ctrl V, tá? Então, É que eu perdi a primeira parte do... Aparecer aquela caixinha lá, eu não fiz isso. Será que é isso? Aquela caixinha, eu nem sei como que faz. Ali nos centímetros. É que tu perguntou pra ele, professor, como é que abre a caixinha? Aí ele falou, não sei o que, é assim. É Windows Shift S. Não, isso eu já fiz, que é copiado. Esse é o da caixinha. Professor, oi? desculpa, é depois que Não, selecionou. apareceu. Antes de copiar isso aqui, a gente tinha uma caixinha aqui Referência, né? Isso. pra botar uma informaçãozinha. É esse aqui. Windows mais Shift S. Que é milímetros, centímetros. Que é verdade, Windows Shift S. Professor, você pode vir aqui só um instantinho que eu acho que eu fiz alguma coisa aleatória demais. Eu não sei o que eu fiz. É que eles tá na aba que a gente tá fazendo, né? A gente tem um desenho na módulo. Que é pra desenhar na model? Eu pensei que era o que a gente estava fazendo. É, mas esse desenho na aba módulo. Pessoal, esse desenho que a gente tá colando, tá? A gente cola na aba módulo, né? Aqui dentro mesmo. Aqui, na aba módulo, né? Lembra que eu falei pra vocês? Os desenhos que a gente faz é na aba módulo e não na layout, tá? Professor, depois que seleciona a referência, coloca o maior ponto. É, o maior, de preferência, tá na hora obrigatória, mas o maior ponto, a distância maior que você sabe o valor. Tá. Então, nesse caso, poderia ser as laterais, né? Então, eu cliquei no 910 porque é o mais fácil para mim, tá? Tá. Eu prefiro trabalhar na horizontal aqui, né? Pra clicar na vertical também, não sei. Prefiro clicar na horizontal. Select objectives, quanto aqui? É agora que tem que apertar agora e depois do select? Não. Onde é que pega essa tabelinha aí? Tá na página seguinte da apostila. Tem a planta abaixo, daí tem aqui os valores das medidas. Né? Daí só copia e cola, né? Só copia e cola. Professor, daí eu fiz ali todos os entendi, pontos, daí como é que eu faço pra saber que deu certo, né? Tá 910 instâncias. Eu clico no comando DI, né, para medir a distância, e daí eu clico nos dois pontos para ver qual que é o valor informado. Então tem que ser próximo de 910, né? Então, ó, eu cliquei aqui e deu 909. Então tá certo, né? Ué? Até aqui, aconteceu 910. Certo? Seleciona objeto, mais que. Não, tô tentando. Por que essa dificuldade não fala? Tá nos pontos que tu sabe o valor, tá? Então, o maior sabe a medida. Aqui, na verdade, no sentido
apertar o R? Daí vai lá no outro no final. E daí faz o quê? Aí igual que é o que eu vejo. Agora eu coloco a DI. Não essa. Criar uma camada, né? Então, criando a camada, vamos numerar como 1, tá? Para a gente conseguir organizar melhor. Então, a camada que a gente vai nomear como 1, né? Vai ser as paredes. Então, criar uma camada, 1, dá espaço paredes. Então, a gente sabe que essa camada vai aparecer primeiro. E é o tipo de linha, né? Linha contínua. E a espessura da linha, né? A gente vai usar como... Vamos usar a linha larga como meio, tá? Então, meio. Então é 0,50, tá? Então, ok, fechou. Então, cria uma camada para paredes, tá? Das paredes, que é o que a gente vai começar a fazer. Você pode repetir. A gente vai criar uma camada para paredes, tá? Então, a gente vai em Layers, cria uma camada e a gente vai nomear ela como 1 e daí paredes, para fazer a organização, tá? E a espessura da linha a gente vai colocar como 0,50 milímetros, né? Meio milímetro. Professor, vem aqui, por favor. Eu não consegui fazer nem o primeiro comando, que era selecionar, botar scale, aperta no ponto e aí dá errado. O que eu faço por isso que tá errado aqui? Tá, dá um S e faz de novo, tá? Selecionou. Selecionei. Ok. Selecionei. Aí eu vou scale, né? Ok. Aí eu clico no ponto. Certo. E aí ele... É que na verdade, quando você tá dando esse clique, você tá dando 2 cliques, tá? É 2 cliques? Não, você tá dando 2 cliques. Eu? Sim. Vai lá. Scale. Só um clique. E ele tá pegando. Eu acho que ele tá. Dá um ESC lá pra eu ver. Que o som parece de 2 cliques. Por que ele tá... Ah, tá. Tu provavelmente desabilitou. Como que é? Ctrl 8? Não. Ctrl 9? É que tu tinha desabilitado essa linha de comando, tá? Ele tava indo, só que você provavelmente clicou no fechar ou alguém clicou, tá? Então, ó, ponto base. Pode ser? Daí aqui ele não apareceu, tá? Mas deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Pronto. Então, ó, de novo, vai lá. Seleciona. Seleciona o objeto. Pode clicar em qualquer lugar. Ó. Copy referência. Referência. Daí dá um zoom e clica nos 2 pontinhos do 910. Aqui, né? Pode escolher Em cima? sim. Deixa eu ver aqui. Aí eu... Daí vai lá e clica lá no outro. Zoom e arrastar. Aqui. Isso aí. Aí eu clico. Daí, ó, novo comprimento. Então isso daí tu sabe que é 910, né? Você quer que essa distância que você clicou tenha 910. Então digita 910 e dá um enter. É só digitar, né? Dá 2 cliques, então de rolar. Dá um extra. 2 cliques.
Agora digita DI para medir uma distância. DI. Só dizer. DI de dist. DI. Enter. Ó, daí clica nos dois pontos de novo e vê se está aproximadamente 910. Se tiver, não vai ser exatamente 910. Mas é esses pontos aqui? Pode ser, na verdade, é qualquer distância, tá? Ah, tá. É só para vocês verem se deu certo o comando ou não. Tem que ser próximo disso. Nunca vai ser exatamente porque a gente não consegue ter a precisão de clicar exatamente nos mesmos pontos. 909 tá ok. Então, quando você lê 909, você imagina que é 910, né? Tá bom? Beleza. Fechou? Aí aqui depois. Pessoal, tá. Acho que a maioria já conseguiu fazer isso daí, né? Então, eu vou começar a desenhar. Colocar 0,05. Ó, como que a gente vai fazer isso daqui? Essa parede, né? Aqui, né? A gente sabe que se a gente der um zoom aqui é 960, tá? Se eu acho que vocês somarem tudo. Mas como a gente não tem certeza aqui olhando essa imagem, parece 960, né? Vamos confirmar, né? Então vou dar um DI aí, um de dist, né? Ó. Então vou dar um zoom, clicar aqui, ó. Vou lá na parte de baixo, né? Ó. Só para confirmar. 10,60, tá? 10,60 metros. Então tá certo. Então, ó, como que eu vou fazer, tá? Eu vou começar a fazer as paredes, né? Então, ó, eu vou clicar aqui em algum ponto, eu vou começar a construir desse canto, tá? Deste canto pra cá, tá? É obrigatório fazer isso aqui? Não, vocês podem construir da maneira que vocês acharem melhor, tá? Mas eu vou fazer dessa maneira, tá? Professor, Então, oi? só uma pergunta. Antes daí a gente criou a layer ali. E daí antes de eu começar a desenhar, eu vou estar desenhando isso já na segunda ou tem que ativar aquele cadeadinho ali na primeira? Não, então na verdade para ativar a layer, né, você vai ter que clicar aqui e selecionar a layer, tá? Ah, pode ser. Eu não selecionei porque eu mudo depois, né? Mas se quiser pode mudar agora, tá? Então ó, eu selecionei a layer ali, né, das paredes, vou na linha, né, que é o comando online, né, ou digita L. Ó, eu vou clicar em algum ponto aqui e vou puxar para baixo, né? Então lembre que o modo Word tem que estar ativado porque as paredes são retas. E aqui eu vou informar a medida, então é 10 metros e 60, então é 1060, né, que eu tenho que digitar. Ó, vou dar um ESC, ó, pode ver que então aqui eu já criei o primeiro princípio de parede, né? Então vai ser essa parede desse canto aqui direito, né? E como que eu vou fazer isso, né? Tem algumas maneiras, tá, de eu fazer. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou criar essa primeira parede. Então, ó, eu sei que a parede tem 15, né? Então, eu vou criar uma cópia 15 centímetros pro lado, né? Então, ó, vou copiar ela, né? Cliquei aqui, vou digitar 15, ó. Pronto, tá aí, ó. Então, eu criei a linha. Dá de usar o comando offset se vocês preferirem também, né? Fazer o retângulo, né? Se quiserem, dá de fazer o retângulo e dar um offset, né? Então, ó, eu sei que essa parede vai ter quanto aqui? É 910. Então, tab por 1060. Então, enter, tá aqui, né? E eu sei que a parede é 15, né? Então, offset, 15. Pronto, ó, daí tá todo o contorno tá certo, tá? Então tanto faz como vocês preferirem, tá? Vai o que vocês quiserem fazer. O que vocês acharem melhor, tá? Qual que é a altura? Então, ó, fiz a primeira parede, vou pelo lado, sei que a parede tem 15 centímetros, tá aí a primeira, tá? Qual Então, a extensão, professor? A medida da parede? É 10 metros e 60 centímetros, né? Ou 1060 na verdade, né? A gente está trabalhando em centímetros aqui. É 1060, né? Ops.
Professor, daí é pra dentro ou pra fora? O offset É. é para dentro, tá? Se vocês usaram essa medida aqui, ó, 910 por 1060, daí é para dentro. Deixa eu ver como ficou o teu, senhor. Eu só fiz eu apaguei aquele do offset, tá? Eu acho que Aí, o você que já faz? tem uma linha mais Depois do fácil. 15. Pessoal, então ó, a gente fez essa primeira parede ali, né? E o que eu vou fazer, ó? Vocês estão vendo que a gente tem essa primeira parede, né? E ela vai se repetindo algumas distâncias, né? Então o que eu vou fazer? Depois eu vou ter que fazer uns ajustes, né? Mas eu vou pegar e vou copiar isso daqui, né? Então eu vou pegar isso daqui e vou criar uma cópia. Aqui distância, tá? Então, ó, se vocês olharem aqui no desenho, né? Ó, eu tenho essa parede, né? Que ela tem 15. Então essa parede eu vou copiar e vou para que ela fique nessa posição. Então ela vai ter que mover o quê? Essa parede tem que parar aqui, ó. Então ela vai ter que percorrer 1,5 m, né? 150 centímetros, mais o 15 dessa parede. Então eu vou pegar isso aqui, copiar e vou colar ele a 1,165, né? Que é 150 mais o 15, tá? Se vocês tiverem dificuldade, o que vocês podem fazer, ó? Copia essa parede aqui, cola a 150, depois cola mais a 15, a 30, a 15 e assim vai sucessivamente, tá? Então, ó, vou fazer do jeito mais fácil, que é o jeito mais difícil, tá? Então, ó, eu sei que essa lavanderia, ela tem 150, né? 150 centímetros. Então, ó, essa parede aqui eu vou copiar, colar 150. Pronto, tá aqui. Pego isso daqui, copio, né? Agora é a parede, então é 15. Daí, ó, a cozinha ela tem 3 metros, né? Ou seja, 30, né? Então eu vou pegar essa linha, né? Vou copiar 300. Ó. Depois, né? Isso aqui é 15. Ó, então eu estou construindo todas essas paredes aqui, ó, na vertical, a princípio, tá? Sei que o quarto aqui, esse quarto de cima, ele tem 400, né? Então é 400. E aqui, ó, é mais 15 para fechar a parede. Então, tá aí. Depois disso, né, eu vou explicar aqui rapidinho, daí vocês podem fazer, tá? Ó, então eu já fiz essas paredes na vertical, ainda falta ali no banheiro, mas a princípio o mais grosso já está pronto, tá? Então, ó, vou fazer uma linha de um ponto, né, aqui até aqui, né, para fechar a parte de cima. Eu sei que as paredes são de 15, né, então vou copiar, desço 15. Ó, já comecei a fazer a parte de cima, né, ó. Agora eu tenho que fazer outra parede que desce, ó, que é essa daqui, ó. Eu sei que eu vou usar essa medida do quarto aqui, ó, que é 300, tá? Então, ó, copio essa linha de dentro, desço 300, enter. Daí eu sei que aqui a parede é 15 ainda, então, ó, 15. Daí aqui a medida do banheiro é 150, né, que é o que eu tenho aqui, ó. Então, ó, copiei 150. Copiei 15, então toda vez eu copio uma linha e eu faço a 15 que é na parede. Ó, o quarto é 300, né? 300. E aqui, mais 15 da parede. E aqui eu vou copiar essa última linha, né? Pra colar aqui embaixo. Pronto. Então toda a parte mais grossa, né, já tá pronto. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que aparar e resolver alguns problemas, tá? Então, ó, vocês estão vendo que aqui a sala de jantar, né? Ah, aqui tem mais uma parede, então deixa eu copiar. Pronto, ó. Estão vendo que a sala, né, não tem essas linhas no meio, né? Então o que eu faço? Uso o comando trim e apago. Então isso aqui não existe, ó. Aí,
depois eu apago, né? Vou apagando o que não precisa, né? E vou fazendo os ajustes, tá? Ó, esse aqui não existe, esse não existe, esse aqui não existe. E eu vou usando o comando trim. Ah, aqui ó, tenho que apagar esse cantinho, né? Ó. Com essa. E daí eu vou montando a nossa. Isso aqui é uma casa, né? Assim, tá? Então podem montar as paredes aí e daqui a pouco eu explico como que a gente vai fazer as portas, né? E as janelas. Eu recomendo apagar tudo depois. A Coreia não faz nada! Vai lá! Professor 235 aqui, né? Oi? É que é mais fácil do que usar essa aqui. Então é mais fácil você pegar isso aqui e colar aqui embaixo. Já que você sabe que é o final, né? Tá mais fácil fazer isso. Mas tem que ver se as medidas estão certas no meio, se não bateu, tá? Então essa aqui tem que fazer. Só pra eles fazer isso. Ó, tem aqui tem que ter quanto? Deu 285. Então provavelmente você errou tudo 15, tá? Então, deixa eu ver se. Daí tem que ver o que você errou e usa como mover. Então, com essa medida aqui, pra cá, ver se está certo. Eu coloco o DI E seleciono a parte que eu quero medir. a parte de dentro, né? Você tem que voltar. Daí vem, fica aqui. Dá um zoom. Aí, é o ponto. Deu quanto? 285, né? É 285? Não, é 200 também. Então dá um S. Seleciona as duas linhas, né? Dá um mover, como mover.
ver daí. Eu não tô sabendo. Clica em qualquer lugar, puxa para baixo e digita 15. Eu acho que é. Você quer saber essa daqui, certo? É a mesma coisa com essa. É, só que essa daí vai ser 15. Porque daí eu desci mais 15, né? Tá. 15 mais o 15 que você errou, provavelmente. Não, não é assim. Esse lugar, né? Você primeiro tem que clicar no ponto. Descer. Move, daí clica em algum lugar. Isso, daí desce. Pra baixo, né? Ah, Você tá. tem que colocar pra que lado você quer mover. Só que depois apaga. Ah, então não tem mais nenhum. E eu recomendo que ao invés de fazer assim, você está selecionando assim. Ou melhor, Não, mas não. só copia. Ó, dá um clique só. Quando você clica, Copia você lá de cima. deveria clicar segundo Ah, seguido. tá. Fechou. Professor, pode vir aqui. Sim. E não tá fechando, tá fazendo certinho. Provavelmente, deixa eu ver. Qual que é a distância ali certinho? Vocês podem ver no desenho, tá? No 55, tá? Seria ali 105 para a esquerda, no caso? Sim. Como é que é, professor? Modifica. O que é? É lá onde Como você você fez? modifica. Que eu quebrei essa linha que estava inteira, né? Quebrei 2 pontos e movi. Mas vocês podem fazer linha aí. Isso, esse aí. Pra fazer isso daqui, ó. Tá, daí você seleciona a linha e pular no. Aí seleciona a linha que tu quer. Tá. Isso, seleciona Break, ele né? já. Isso. Agora tu vai no ponto que tu quer quebrar ele. Ah, que tá, é ali, break é bom. vai aparecer Isso. laranja. Ser verde. Daí, Aí, isso. Aí faz uma coisa. Tá lá. e daí para evitar, né, tendo que ir toda vez aqui, né? Se for o último comando que vocês fizeram, é só clicar no espaço e ele Tem que repete. fazer dos dois. No cantinho. Isso. Ah, Pessoal, e daí deixa eu explicar só mais uma coisa aqui, daí eu vou deixar vocês fazendo, tá? Então, na verdade, duas coisas, tá? Então, primeiro, aqui a gente tem esses cantos, né, que são inseridos as portas, né? Então, que a gente chama de boneca, tá? Então, ó, aqui, vamos imaginar que todos são iguais, né? Então, aqui a gente tem uma cotagem que significa aquela 10, né? Então, ó, para fazer essa abertura aqui da porta, tá? Então, como que eu vou fazer? Então, imagina que todos são iguais, tá? Então, ó, fiz uma linha, tá? Aqui, ó, pode ver que ali, né, tá aparecendo uma caixinha verde. Deixa eu apagar a luz aqui. Ó, tem um símbolo verde ali, ó, certo? Esse ponto, esse símbolo que aparece ali é de perpendicular. Se não estiver aparecendo vocês, tem que clicar aqui no snap, né, e selecionar a opção perpendicular, tá? Então, ó, onde que eu estou no meu desenho? Então, aqui é do quarto, tá? Ó, vou fazer uma linha aqui, né? Tá com 15, ou só digitar também, né, se quiser. E aqui eu vou mover ela com 10, tá? Ó. E daí eu sei que essa porta, ela tem uma medida, né, que é o nosso P1. Esse P1, né, a largura é 70, tá? Então, ó, selecionei essa linha, copio com 70 de distância, ó. 70, dou um Enter, né? Deixa eu ver se ela tem mais, ó, 70. E daí eu posso fazer no trim e apagar isso aqui, ó, já fiz a primeira abertura dessa porta. Como que o prof fez a linha mesmo? E no line, normal? Na linha Ah, normal. tá. E daí eu movi ela, movi uma e daí copiei outra. Tá. Daí tá aí a abertura. Então vocês podem fazer assim, tá? Todas as portas. Tá ali O no que desenho. acontece, ó, nessa linha, ó, pode ver no quarto, não tem uma linha aqui, né? Então, ó, diferente aqui, por exemplo, né? Ó, então deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, pode ver que tem uma linha, né?
para separar, e lá ali nos quartos não tem. O que significa isso? É que não tem diferença de nível, tá? Então, ó, o chão, né, do quarto está no mesmo nível, né, da sala, do outro quarto. O banheiro, áreas úmidas, né, normalmente é mais baixo, tá? Então, ó, pode ver que ali no banheiro tem uma linha, quer dizer que tem diferença de nível, né? Então, o banheiro provavelmente é mais baixo, né? Então, até a gente consegue ver, né, essa cotagem. Então, esse aqui é o nível, né? Então, é 10 centímetros, enquanto o nosso quarto aqui, ó, por exemplo, está no nível 12 centímetros, né? 0,12. Então, quer dizer que o quarto, né, a sala, eles estão 2 centímetros acima do banheiro. Por que a gente coloca a área úmida normalmente um pouco mais baixa? Porque se der um vazamento, né, ou tiver vindo a água, ele não vai escorrer, né, para essas outras áreas. Então ele tem uns 2 centímetros aí de folga, né? Então por causa disso. Então podem fazer o restante aí das portas, tá? As janelas é o mesmo princípio, tá? Então pode fazer as janelas, depois eu explico os detalhes. Tá? Fazer a marcação das janelas. E ele tem que juntar as linhas de novo depois quando faz o break, no caso? Não precisa, tá? Porque daí o meu ficou selecionando um pouco abaixo daí da linha horizontal ali na hora de lateral. Deixa eu ver. Ficou assim, eu para arrastar pra cá. Isso aí. Mas qualquer jeito, se quiser, tem na setinha do lado dele. Usa o extend. Aí embaixo também fica assim, ó. Então, Era 15, né? 15, daí depois copia. 15 menos 105 da conta. ó pessoal, daí então tem aqui, né? Ó, daí é a estrutura, tá? Aqui eu fiz um passo a passo, né? Então, ó, aqui tem as paredes, vai diminuindo, vai ajustando, tá? Nossa, professor. Oi? O que é isso? É, quando vocês estavam conversando eu já fiz. Eu tava ensinando ali o bagulho. Esse aqui é do curso que eu dei do AutoCAD, tá? Então a gente vai trabalhar até chegar nesse ponto aqui, ó, pessoal. Até chegar nesse aqui. Aqui eu usei cor diferente, só para destacar, tá? Mas é pra gente chegar nessa situação aqui, tá? Não tá dando certo. Deve ser 10, então.
Conseguiu fazer a tua amiga? Conseguiu fazer a tua segunda amiga? Pra fazer o corte da foto. Eu também não. Meu Deus. Ô, professor, vem cá um pouquinho, por favor. Depois que a gente fez a linha, né, e mudou, aí como é que faz? É, tem que copiar e... Só que daí você... Cadê o desenho da planta? Ó, ele tem uma identificação, né? É P1, né? Então cadê o quadro das medidas da porta? Tá na segunda página lá segunda página não, na página seguinte. Ó, eu recomendo copiar e colar lá, né? Então P1 tem 70 de largura. Então aquela linha você copia 70 centímetros por lado. Ó, tem 70, né? Volta lá no desenho. Então seleciona essa linha aqui, ó, que é da porta. Vai em copiar, clica em qualquer lugar, puxa para o lado. Agora tu pode desse, quando tiver a marcação em verde, você, não, pode puxar bem para o lado. Aí, agora digita 70, dá um Enter, dá um ESC. Sim. Tá certo essa medida aqui? Eu não sei. Não tá, né? Aqui tem 10, dá um D. Ah, tem 15. Fiz 15. É 10? É, Fiz errado, você olha então. lá na planta, ó. Cadê a planta? 15? Ou 10? 10? É 10, né? Esse aqui acho Esse que é um 10. Tá, prof, esse aqui é do daqui então? É, porque Ah, aqui, ó, tá vendo a marcação? Então é a espessura da parede que é 15. É 10 só, Entendi. tá? Me enganei. Obrigada. Não precisa apagar, tá? Então seleciona essas duas linhas. As duas? É, seleciona essas duas que estão medidas. Pode selecionar. Vai dar um move. Então, ao invés de clica aqui no meio onde tem, ó, puxa pro lado. Então você tinha, ó, então você vai mover mais 5 pro lado, porque você moveu 15, né? Então era 10, então quer dizer que você tinha movido 5 a mais pra cá. Então agora você move 5 de volta. Tá. É só botar 5. 5 e dá um enter. Isso aí, puxa. Eles viram. Pode ficar essa parte aqui. Oi? Essa parte aqui. Elas estão numa altura abaixo, né, da construção da planta baixa, então, normalmente 1,5 m, né? Então vocês vão fazer com linha contínua, né? Então, ó, as janelas, né, dos quartos, cozinha, né, das salas, né? Vocês vão fazer com 4 linhas, tá? Então são 4 linhas, né? Sendo que 2 estão no meio, certo? Então vocês podem fazer assim, né? E a janela, por exemplo, do banheiro, que é essa janela 2, como ela está, na verdade, na altura do plano de corte, né? Imagina que ela está sendo cortada, né? Então, dentro dos tipos de linhas que a gente tem para construção, quando a gente tem esse tipo de projeção aqui, né? Que é o objeto, né? Não está visível, né, não estaria visível, né, a gente usa a linha tracejada, tá bom? Então, é a mesma coisa, né? Só que daí a gente faz com 2 linhas tracejadas no meio, tá bom? Qual que é o comando, professor? Das Oi? linhas? Da escolher, vocês vão ali dentro da layer, né? Então eu criei uma layer das portas, criei uma layer também para os. Deixa eu só mover que apareceu aqui. Não, estranho. Ó, eu criei layers para cada tipo de objeto, tá? E daí aqui no tipo de linha que a gente tem, né, para janelas, cadê aqui? Janela. Só um instante que eu estou com 2 telas. Então esse aqui é do beiral. E daí para a janela eu fiz com linha contínua, tá? Só que, como essa janela ali do banheiro está com outro tipo de linha, né? Eu selecionei elas e mudei o tipo de linha aqui, ó.
Eu selecionei a linha tracejada, tá bom? Então todas as outras, né, permaneceu com linha, tipo linha normal, né? Só aquela ali que eu usei de linha tracejada. Você pode fazer de uma cor diferente também? Pode, se quiser, tá? Porta. Aqui. Professor, Oi? aí na J3, Sim. já as janelas vai 10 também ou não? J3, qual que é J3? Aí, Aqui eu acho que não é, tá? Vocês vão ter que medir, tá? Eu acho que não é 10. mas ali a boneca em cima é 10, né? É, pode usar 10. Pode ficar muito poluído e difícil de trabalhar, né? Então, por exemplo, eu quero selecionar alguma coisa aqui e fica aparecendo outras, né? Selecionando outras. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo pegar, às vezes tem anotações que a gente não quer no desenho, né? Que a gente coloca aqui dentro do arquivo, mas na hora da impressão a gente não quer que apareça. Então, pode ter um monte de situações. Então, dentro das layers, né, a gente tem algumas propriedades. Então, por exemplo, eu posso desabilitar algumas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem as cotagens, né? Então, para olhar o desenho, de repente, não é interessante nesse momento. Então, eu consigo desabilitar, né? Então, ó, eu consigo tirar, consigo trabalhar no desenho, né? As cotas não foram apagadas, né? Elas só não estão visíveis nesse momento, né? Então, eu consigo também congelar, consigo configurar outras coisas, né? Tipo a questão de impressão. Eu fiz aqui, né? Eu coloquei alguma anotação ali, por exemplo, não quero que apareça na impressão as fotos nesse momento. Então, eu consigo tirar a impressão, embora esteja ali, né? Quando eu vou fazer a impressão, então imagine que eu tenho o desenho, essa cota, né? Ela não vai ser impressa junto, tá? Então, tem várias configurações que a gente consegue fazer. Então, por causa disso que a gente coloca as layers. Então, além disso, né, a gente pode fazer modificação, por exemplo, de propriedades. Imagine que eu não gostei dessa cor das janelas, né, para fazer a minha impressão lá, né? E daí, se eu não gostei, eu vou ter que ficar mudando, selecionando e alterando, né? Então, é muito mais fácil eu fazer o quê? Vim aqui, quero outra cor, tá? Então, eu vou colocar esse verdezinho. Então, ok, altera tudo ao mesmo tempo. Então, normalmente, quando a gente tem objetos que têm as mesmas características, né, a gente coloca dentro do mesmo layer, porque a gente ganha tempo, né? Então, a gente consegue mudar as propriedades dele. Consigo mudar, por exemplo, espessura de parede, tipo de linha, cor, a questão de impressão. Então, por isso que é muito mais fácil a gente trabalhar com layers, tá? Então, a gente agrupa objetos semelhantes. Entendeu? Mas não é obrigatório, assim, na prática ajuda muito, tá? Para criar, clica onde, professor? O primeiro ícone ali vai para ser new layer, quando você colocar o botão em cima. Ou cursor. Deixar o mais que ele pode. O primeiro você vai fazer a linha aqui, faz com a medida.
porta e usa o clique para apagar. Apaga esse. Ah, Vai nesse mover e daí o próximo você copia, porque você não quer apagar, tá? Fazer uma boneca de vez. Pronto, aí eu aperto onde? Você vai Eu não sei, eu criei, mas eu não. Eu criei, mas eu não faço nem ideia do que é cada um. 10. Professor, como é que a gente seleciona cada coisa em uma layer, por exemplo? Tipo, essa layer eu quero que esteja as paredes, essa layer eu quero que esteja... Qual que eu posso fazer, tá? Posso selecionar o objeto, selecionei isso aqui. Vou aqui em cima e clico na que eu quero. desce. Tá. Seleciona o objeto e depois seleciona a layer. Mano, é só mover. Aceita você. Tá, beleza. Eu vou apagar tudo. Travei o AutoCAD. Agora você vai fazer. Professor, Oi? eu não consigo mexer mais aqui. Eu acho que eu fiz alguma coisa. Olha quanto que é, meu. Eu não sei se eu não. Eu tenho que deixar criado aqui, mas eu não sei onde eu aperto. Qualquer lugar que saia fica pra mim. É que você tentou mudar. Não sei qual que é o nome padrão dessa layer. Tava escrito aí. Layer número. Aqui ó, para criar, coloca o nome que você quiser dessa primeira. Pronto, você vai pegar de novo aqui. Dá um. Agora você vai fechar assim. Dá mais. Essa aqui já é. Essa vai fora. Aí essas foram paredes e portas, né? Não, só parede. Daí você cria uma para porta, uma para janela. Tá. Mas aí eu vou ter que selecionar cada pedacinho para deixar separado. Isso, ou quando você for criar, né, o objeto, daí você já deixa selecionado a layer. Daí, quando E daí já a vai layer- ser feito em cima daquela layer. Isso aí. Amiga, você selecionou tudo e colocou na layer normal? Agora só tem uma layer, que é a parede. Como é que eu apago essa layer aqui? Eu venho aqui. Acho que tem remover. Delete layer. Ah, nem dá. Essa layer aqui eu não consigo nem mudar o nome dela. Uhum. Mas mesmo eu tô apertando 2 vezes em cima. Aperta em cima do zero. E aparece um bagulho aqui, ó. T-Select Layer, Tava Connect Layer. aparecendo isso aí, ele clicou de novo e ela foi. Não é 300 vezes, meu amigo, são 2 rápidas. O que ele selecionou ali? Escreve alguma coisa agora. Ah não, ele seleciona assim. Quando fica verdinho é porque ele selecionou a layer. O nome tu tem que coisar aqui em cima. Aonde? Tipo, esse aqui é só pra selecionar a layer. Que saco. Nada aqui. Tu selecionou tudo e colocou como porta, isso? Tu selecionou tudo e colocou como porta? Tipo, não vai ter como eu botar separadamente, porque eu não criei a layer antes de construir o negócio.
Tudo que tu botou aí já tá numa lei dessas aí, que era que tu tava criando quando tava assim. Entendi. Não vai ter como tu selecionar e colocar em um lugar. Então. Save. Vou pegar o tapete. Outra coisa.